Aí a gente toma banho, a gente se arruma para vir pro culto, né? E acaba o louvor, a gente tá assim. Glória a Deus. O Senhor é bom demais. Amém, querido? Você pode se sentar, amado, fica à vontade, em nome de Jesus. Estamos na casa do Senhor, estamos na Sara, nossa terra, na Restinga, a casa do Senhor, a nossa casa, portanto, a tua casa, em nome de Jesus, né? Aqui nesse lugar, graças a Deus, graças a sua presença gloriosa, o Espírito Santo de Deus tem se movido, tem operado, tem ministrado, temos podido experimentar da grandeza, da majestade, do poder do Senhor aqui nesse lugar, né? Graças a Deus temos testemunhos, temos, né, provas vivas do agir de Deus aqui nesse lugar, e é isso que nos motiva a continuar avançando, continuar seguindo em frente, continuar crendo e confiando. Hoje nós estamos aqui entre 20, 25, 30 pessoas, mas nós temos duas promessas, no mínimo duas promessas. A primeira promessa, quando nós colocamos os pés nesse lugar, era de que 1% da população da Restinga congregaria conosco. Hoje a Restinga tem um pouco mais de 200 mil habitantes, então 1% de 200 mil, arredondando para baixo, é 2.000 pessoas. Nós temos essa promessa, 2.000 pessoas farão parte da Sara Nossa Terra na Restinga. E no último dia 26, né, de setembro, quando é que foi o Paracleto? Foi 26, 29, né? 29, porque eu fiz a cirurgia no dia 2, foi 29 de setembro, isso. Paracletos. Nós tivemos uma noite de louvor abençoada aqui, e o nosso pastor, que saiu de casa dizendo o seguinte: não vou falar nada, eu vou ficar quietinho nessa noite de louvor, né? Foi tocado, movido pelo Espírito Santo. Ele estava sentado aqui nesse lugarzinho e veio aqui para o meio do salão, pegou o microfone e liberou uma promessa que nós cremos que tem muito poder nas nossas vidas. Nós cremos que foi Deus falando conosco, Deus abrindo, nos liberou uma chave que abriu uma porta do Senhor nas nossas vidas, né? E desde lá nós começamos o projeto Tinga 120. Nós cremos que em breve 120 pessoas estarão congregando aqui conosco. Nós temos trabalhado, temos orado, temos jejuado, ainda que tenhamos uma promessa do céu aqui na terra, nós fazemos a nossa parte, né? Se tem algo que nós ensinamos aqui na Restinga, é isso: Deus faz o impossível, mas o possível é nossa responsabilidade. Amém? Repita comigo: Deus faz o impossível, mas o possível é minha responsabilidade. Amém? Então, Deus faz o milagre, mas a obediência é a minha responsabilidade. Deus faz o impossível a meu respeito, a meu favor. Deus abre o mar para que eu passe com os pés enxutos. Deus move na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Deus me traz as respostas que eu preciso. Mas quem decide ouvir e obedecer a palavra sou eu. E à medida que o Senhor me vê obedecendo, e à medida que o Senhor me vê me esforçando, me dedicando, me empenhando, a palavra do Senhor diz que Deus é galardoador, Deus é abençoador, Deus é presenteador daqueles que o buscam. Então, o possível é a minha responsabilidade. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Então, há uma promessa do Senhor que se buscarmos, vamos o encontrar. O buscar é a minha responsabilidade. Eu decido me acordar e fazer o meu devocional. Eu decido separar um tempo do meu dia para o Senhor. Eu decido me programar e jejuar e buscar a presença do Senhor. Eu decido renunciar às finas iguarias que o mundo me oferece para comer do pão e do mel que o Senhor tem preparado para a minha vida. Eu decido servir ao Senhor e dizer não ao mundo. E enquanto eu busco o Senhor, Ele me abençoa com o impossível. Amém? Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Todo o teu esforço vai ser recompensado em nome de Jesus. Amém? Nenhuma lágrima, nenhuma gotinha de suor que nós liberamos passa em vão diante desse Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Amém? Ele sabe e no tempo oportuno Ele vai responder em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos começar
uma nova série de palavras, de pregações sobre família. Hoje, domingo, nós estamos no culto da família. Na terça-feira nós temos o culto de fé e de milagres, o culto da fé que nós chamamos. Ah, missionária me chamando a atenção, esqueci de orar pelas crianças. Aleluia. Ah, tu vai brincar com elas no pátio. Glória. Amém. As crianças vão se divertir no pátio. Deus abençoe as nossas crianças em nome de Jesus. Olha a lua faceira. Oba, hoje eu vou correr no pátio. Glória a Deus. Então, terça-feira nós temos o nosso culto da fé, culto de fé e de milagres, o culto da fé que nós chamamos. Nós clamamos pelas campanhas, tem a Filipeta aqui, 7 semanas de oração, de busca, e o Senhor nos atende. Domingo, nós temos o culto da família, onde nós focamos um pouquinho mais na busca do Espírito Santo, na busca da presença de Deus, na busca dos dons espirituais, no fortalecimento espiritual de cada um de nós. E como estamos no culto da família, ao longo desses 9 meses de igreja, eu ainda não trouxe uma série de palavras sobre o tema, sobre o motivo do culto, que é a família. Então, nesse mês de novembro, nós vamos estudar, nós vamos refletir sobre a família. A palavra do Senhor fala que família é o projeto de Deus. Família é a forma, família é, como a gente diz, o modus operandi de Deus. Deus decidiu operar, agir, Deus decidiu criar a família. Por que Deus criou a família? Por que Deus decidiu então criar a família? Porque a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus multiplicou, replicou em nós as suas características. E a palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 4 que Deus é amor. E o amor do Senhor se manifesta na sua família. Pode abrir comigo então Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aleluia. No mundo mesmo nós temos, não sei quem já disse esse ditado, mas todos nós dizemos isso, né? Lá no meu serviço eu sempre brinco com as gurias, né? Quando chega na hora do meu lanche, lá 10h30, 11 horas, às vezes eu lancho no serviço, e eu sempre me levanto na minha mesa e digo: eu vou tomar um cafezinho, porque eu sou filho de Deus, eu mereço. Se eu digo que sou filho de Deus, é porque eu tenho um pai. E a Bíblia diz que o pai é o sacerdote da família. Então Deus replicou em nós o seu DNA, as suas características. Deus criou a família porque Ele é amor, porque Ele é a família. E onde nós podemos identificar, já no começo aqui, na Gênesis, a família do Senhor? Vejam o que Ele disse no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas, e toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse sentido. Aleluia. Bom, vamos ficar aqui no 26. Amém? E disse Deus então: façamos, né? Por que esse verbo está na primeira pessoa do plural? Está no nós, que nós façamos. Não é uma aula de português, mas é só para a gente entender isso. Deus está usando uma expressão plural. Deus não está dizendo assim, ó, eu vou fazer. Deus está dizendo, nós vamos fazer. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Por que ele fala isso? Porque a Bíblia diz que Deus tem uma essência trina. Isso é o maior mistério da palavra do Senhor. Uma das coisas mais simples e mais difíceis da gente entender nas características de Deus. Deus é um e Deus é três. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Então, quando ele está dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, aqui já está a primeira expressão da família celestial. O Pai e o Filho e o Espírito Santo
entre eles. Então, a criação, né? Quando Deus diz haja luz e as coisas começam a acontecer, né? Eu sempre ensino isso no IV quando dou aula, né? Na própria criação, aqui no Gênesis 1:1, já há a presença da família celestial, né? No princípio criou Deus, Pai, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já vemos o Pai e o Espírito, né? E disse Deus: haja luz. A palavra do Senhor fala no livro de João, capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo que se fez carne? O Verbo é Jesus. Então, quando Deus disse haja luz, o Pai falou e o Espírito Santo, se movendo sobre as águas, liberou a presença do Filho. E a criação começa com o agir do Pai, do Filho e o mover do Espírito Santo. A criação é a manifestação do poder de Deus através da sua família celestial. Amém? Não existe nada mais precioso, não existe nada mais importante e não existe nada que Deus dê mais valor do que a família. Por que Deus valoriza a família? Por que Deus dá importância para a família? Por que Deus cuida e zela das nossas famílias? Porque Ele é família. Deus é Pai, Deus é Filho. Amém? A gente sempre ensina, né? E até hoje a gente estava num curso da igreja lá, Família de Sucesso. Aliás, quer ver um culto bombástico? Quer ver um culto profético? Assiste o culto da Cavalhada, da Sara Cavalhada, hoje pela manhã. Hoje as cadeiras se moveram, a gente pulou. Douglas estava lá, né, hoje de manhã. A Lu estava hoje de manhã. Então, hoje foi algo tremendo, algo intenso. Aliás, os meus irmãos estão mais igrejeiros que eu, hein? Douglas e Lu estão mais igrejeiros que eu. Estavam sexta no Pragode, hoje no culto de manhã e agora aqui na Sara Restinga. Glória a Deus. Que o Senhor recompense todo o esforço aí, em nome de Jesus. Amém? Então, nesse curso que a gente está fazendo lá na igreja, Família de Sucesso, uma irmã estava falando o seguinte, que ela dizia o seguinte: ela dizia no curso que não conseguia entender o que era o amor, até que ela se tornou mãe. E aí ela passou verdadeiramente a entender o que é o amor, né? Por quê? Porque quando uma mãe dá luz a um filho, ela se torna família. Amém? E na família há a maior expressão do amor de Deus. Amém? Deus é Pai. E se tem uma coisa que desde a minha infância eu sempre quis ser, era pai, né? E eu dizia para minha esposa, digo para todo mundo, se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu nasci para ser, é pai. Pai dos meus filhos naturais, pai dos meus filhos espirituais, dos meus discípulos. O Senhor me chamou para ser pai, né? E eu tenho uma irmã, uma co-igual, que a gente chama na Sara, tem o mesmo nível de liderança que eu lá na Cavalhada. E ela diz assim: Luiz, missionário, esse aqui eu vou passar para ti, né? Porque ele precisa de um pai, e tu é tão paizão assim, né? Então eu vou passar para ti. Amém? Graças a Deus essa característica ficou impregnada de propósito na minha vida. Eu sempre quis ser pai e Deus me fez pai. Na família há a expressão mais genuína do amor de Deus. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, o Pai amou tanto os seus filhos, que entregou o seu único filho para nos salvar. E isso só um pai faz pelo seu filho, né? Hoje lá nesse curso, esses tempos, as semanas, não sei se foi quarta, uma semana dessa, nós estávamos numa reunião lá na Cavalhada. E agora nesse conflito do Hamas contra Israel, né? E a gente vê tanta coisa triste, quanta coisa horrível que está acontecendo, né? Coisas que vão contra o sentido natural e até espiritual da vida, porque nós como pais, né? Nós zelamos pelos nossos filhos, né? E eu trabalho
numa ONG, né, que faz serviços filantrópicos, né? E quando a gente estuda, né, formas de captação de recursos, que é a minha área, enfim, nos estudos que a gente tem lá, dizem que a causa que mais sensibiliza as pessoas são as causas que envolvem crianças. Por que essas causas são as causas que mais tocam as pessoas? Porque onde tem criança, tem família, né? E não tem coisa que toque mais no nosso coração, não sei vocês, mas quando a gente vê uma criança na rua e tem uma noção de que ela está sem família, que ela está órfã, dá uma agonia na gente, não dá? Não dá um desespero? Assim que eu me tornei líder, pastor, enfim, quando eu entrei nessa caminhada espiritual, meu sonho, nós tentamos fazer isso um tempo, eu e a missionária. Meu sonho era ter uma casa muito grande, com muitos quartos, para receber todos os órfãos que eu pudesse, né? Eu lidava muito com os jovens, eu queria receber nessa casa jovens abandonados, jovens rejeitados, jovens perdidos, e eu queria ser o pai que esses jovens não tiveram, porque eu sempre sonhei em ser pai. Eu sempre quis ser pai. Meu sonho era ter uma mesa grande, né? E nos fins de semana fazer um churrasco, receber os meus filhos, os meus netos. Graças a Deus eu tenho uma família grande, tenho 4 filhos, 3 netos, né? E vai vir mais netos aí em nome de Jesus. Joãozinho e a Carol estão, né? Joãozinho dá uma segurada, mas a Carol, quem sabe daqui a pouquinho. Já tenho um neto pet, né? O Ciborgue, né? Já tá lá, meu neto pet. Tenho 3 netos humanos e um neto pet, Ciborgue, né? Que é quase mais pesado que os meus netos, a Ciborgue, né? Um baita neto eu tenho. Mas enfim, o Senhor me realizou esse sonho, né? Mas eu também tenho o sonho de ter filhos espirituais, e daqui a pouquinho eles estão chegando aí. Mas Deus é família, e é por isso que Ele zela e preserva e luta pelas nossas famílias. Amém? E ao mesmo tempo que o Senhor luta, zela e abençoa as famílias, o diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando alguém que possa tragar. E o grande objetivo de Satanás, o grande objetivo das trevas é destruir as nossas famílias. Amém? E a estratégia do inimigo é muito sutil. E hoje nós vemos o seguinte: os filhos querendo assumir o lugar dos pais, e os pais abrindo espaço para que os filhos assumam esse lugar. Os pais estão deixando o cajado de lado, e os filhos estão assumindo esse bordão, né? Isso na nossa lida da igreja e por onde quer que a gente vá, a gente vê muito isso acontecendo. As crianças apontando o dedo para o pai, e o pai se sujeitando ao que a criança está dizendo. E a sociedade dizendo: deixa o filho se expressar. Não, é assim mesmo. São outros tempos, né? Eu fui criado, e com isso não quero dizer que a minha geração era melhor ou pior, mas só para a gente entender as mudanças, né, que essa suposta evolução, né, ou devolução vai trazendo, né? Eu aprendi com os meus pais, principalmente com a minha mãe, que o filho nunca deveria levantar a voz para os seus pais. Nunca. Ah, mas se a minha mãe estiver errada, se meu pai estiver errado. O filho erra e perde completamente a razão quando ergue a voz para o seu pai e para a sua mãe. Hoje nós vemos os filhos comandando e os pais cedendo, né? E isso é uma das estratégias do inimigo, né? Para destruir as nossas famílias, para desvalorizar, né? Nós cremos, com todo respeito a quem pensa diferente, nós cremos no padrão celestial da família tradicional. Uma família tem pai, tem mãe e tem filhos. Amém? Esse é o projeto de Deus: pai, mãe e filhos. Ah, missionário, mas eu sou mãe solteira. Missionário, eu sou pai e crio sozinho os meus filhos. Amém? O Senhor vai te abençoar, vai te honrar. Mas o projeto original de Deus é o pai, a mãe e os filhos. Por quê? Porque o pai tem uma responsabilidade na família, a mãe tem outra responsabilidade na família, e os filhos têm os seus direitos e também os seus deveres e as responsabilidades na sua família.
O pai é o que traz a identidade. O pai é o que aponta o caminho. Esses dias eu disse para o João: filho, eu te vejo assim, filho. Eu te vejo, até digo, eu posso brincar, dizer para vocês o que eu falei para ele, né? Eu disse: filho, eu te vejo tocando todos os instrumentos da igreja. Tu vai aprender, vai dar um jeito, alguma coisa eu vou te ensinar, vou te colocar em aula. Tu vai aprender a tocar violão, vai aprender a tocar carrom, bateria, contrabaixo. Eu te vejo como um grande músico da igreja. E o meu filho, muito ousado, me olhou e disse: pai, eu sei que tu me vê assim, mas eu quero te dizer uma coisa, pai. Entende bem o que eu vou te dizer. Não sei, esqueci a expressão que ele usou, né? Não é orgulho. Ele quis me dizer assim: pai, eu me vejo indo além do que tu falou. E eu disse: olha o guri, rapaz. Tá bom, amém. Eu te abençoo, então vai, em nome de Jesus, né? Se a minha visão, Jesus disse, né, que nós faríamos coisas iguais, João 14:12, ou maiores do que ele fez, né? Então, amém. Que se cumpra essa palavra. Mas o pai é aquele que dá, que aponta o caminho. O pai é aquele que abre a picada para que o filho siga. Amém? Eu não sei quanto tempo eu vou viver, né? Mas eu estou preparando um legado para os meus filhos, né? Não sei se é a vontade dele, mas eu estou preparando tudo para que a minha família siga lidando com a Sara Restinga assim que o Senhor me levar. Amém? Um pai prepara o legado para os seus filhos. E qual o papel da mãe? A mãe é a que dá o limite. A mãe é a que diz sim, não. A mãe é a que traz o limite. A mãe é a que educa no dia a dia. A mãe tem essa grande responsabilidade. Quem é mais importante? O pai, a mãe? Nenhum dos dois é mais ou menos. Cada um tem o seu papel. O pai aponta o caminho e a mãe traz o limite. A mãe traz o cuidado. A mãe é no dia a dia. O pai, quem sabe, chega à noite e diga: meu filho, é assim. E a mãe está ali, de manhã, de tarde, de noite, limitando, ensinando, ponderando, né? Quantas mães aqui já não disseram para os seus filhos: espera o teu pai chegar que tu vai ver só, né? Quantos de nós não ouvimos isso, né? Espera que o teu pai já está chegando, eu vou contar para ele. Não, mãe, não conta, mãe, me perdoa, mãe, não, mãe. Por quê? Porque quando o pai chegasse ia ter uma conversa diferente, né? Cada um tem o seu papel. E qual é o papel do filho? Obedecer. Amém? O papel do filho é esse: obedecer os pais. Ah, mas eu já tenho 12 anos. Uma vez eu ousei dizer isso para minha mãe: mãe, eu já sou um homem, eu tenho 16 anos. Que surra aquele dia, gente, misericórdia. Então vai pagar tuas contas, eu que te sustento. Minha mãe sempre me dizia isso, né? Ainda não diz mais porque eu já não moro mais em casa, né? Mas ela é viva. E ela me dizia, meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos, né? Então fui criado pela minha mãe. Mas a minha mãe me dizia sempre assim: enquanto tu morar debaixo do meu teto, tu vai me obedecer. Quem de nós já não ouviu essa frase? Aquelas frases que as mães, é o limite, né? O meu pai não me disse isso, não estava vivo, mas a minha mãe sempre me trouxe esse limite. Então eu sabia, eu poderia fazer o que quisesse, mas enquanto eu morasse com a minha mãe, eu estaria debaixo da sua direção. Então, até eu sair de casa e decidir me casar, seguir minha vida, eu tinha horário para chegar em casa, eu tinha que ligar, né, já 20 e poucos anos eu morava com ela ainda, dizia: mãe, vou chegar mais tarde, tá? Mãe, vou sair. Mãe, não vou dormir em casa. Mãe, tá? Por quê? Porque eu estava debaixo do teto dela e tinha que seguir essa direção. Hoje não faço, mas de vez em quando eu ligo: e aí, mãezinha, como é que tá, né? Mesmo não morando com ela. A mãe traz o limite, mas o pai traz a direção. O pai aponta o caminho, né? O pai gera a identidade e a mãe educa. Certo? O pai é o sacerdote do lar. Se a gente for ler na Bíblia, não vou abrir aqui, mas leia o livro de Deuteronômio e a gente vê que a criação judaica, por exemplo, eles têm o Shabat. O que é o Shabat? É o período para nós de sexta para sábado, né? É o dia do descanso. E nesse dia não era simplesmente um dia de ficar parado. No Shabat, no sábado, eles preparavam um banquete e o pai se sentava com os filhos ao redor da mesa e ensinava a palavra, contava a história. Os nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, e depois desse momento de ensino, eles abençoavam os seus filhos.
eles abençoam os seus filhos, né? Porque essa é a responsabilidade dos seus pais. Eu tenho uma responsabilidade. Abra a Bíblia comigo no Salmo 127. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 127. Deus é bom. Deus é bom demais. O missionário está dando um cansaço nas crianças ali, hein? Salmo 127. Vamos lá. Vou ler aqui, Everton. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Próximo. 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Próximo. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da nossa mocidade. Volta no 3 ali, Everton. Veja o que o Senhor fala dos filhos. Herança do Senhor são os nossos filhos. Amém? Um presente de Deus para a nossa posteridade são os nossos filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Galardão é uma bênção, um presente. Então a Maju acabou de dar luz ao Davizinho. Nasceu o teu presente aí, Maju. Nasceu o teu presente, Taylor, né? A flecha, versículo 4 aí. 4, Everton. Isso. A flecha na aljava do guerreiro, né? A aljava é onde os flecheiros guardavam as suas flechas. Então, o Davizinho saiu, nasceu o presente do ventre da Manu e já foi da Maju e já foi para a aljava do guerreiro, seu pai. Esses são os nossos filhos. E qual é o trabalho do pai então? É no tempo certo pegar essa flecha e lançar em direção ao seu destino. Amém? Assim como o Senhor nos deu uma missão, assim como o Senhor nos deu um chamado, assim como o Senhor deu um propósito de vida a cada um de nós, o Senhor deu um chamado, deu uma missão aos nossos filhos. E cabe a nós, pais, encaminhar os nossos filhos na direção que o Senhor trouxe para cada um deles. Certo? Esse é o propósito. Esse é o esboço de uma família abençoada, de uma família de Deus. Voltando ao Salmo 127, olha o que começa a dizer no Salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Eu, que sou pai da minha casa, sou sacerdote do lar, tenho um compromisso de atrair a presença de Deus para o meu lar. Porque se o Senhor não me ajudar a construir a minha casa, todo o meu trabalho é em vão. Ainda que eu trabalhe para matricular o meu filho na melhor escola e proporcione de tudo que eu possa com a minha condição financeira, com o meu trabalho, o recurso mais importante, o acesso mais importante que eu devo liberar, o caminho mais importante que eu devo ensinar para os meus filhos, é o caminho que leva para a presença de Deus. Amém? Porque foi a presença de Deus, foi o Espírito Santo de Deus que me fez ser quem eu sou, que me tornou um pai de família, que concretizou e cumpriu as suas promessas na minha vida. E é o Espírito Santo de Deus, é a promessa do Senhor que vai me levar, que vai levar os meus filhos a serem quem Deus os chamou para ser, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós estamos em poucos pais aqui, né? 4, 5 pais aqui, mas nós temos uma grande responsabilidade do Senhor: atrair a presença de Deus e liberá-la nas nossas casas. Nós, como pais, um outro laço do inimigo que nós caímos, né? Nós temos uma forma de nos expressar, às vezes,
que é maldita, que espero que não seja o nosso costume, mas normalmente a gente vê: meu filho, tu nunca faz nada certo, tu sempre faz tudo errado. Meu filho, esse guri não presta, o que vai ser dele? Tudo isso que nós estamos falando, a Bíblia diz, né, que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. A palavra nos ensina, né, que as nossas palavras, elas têm poder. Amém? Então nós precisamos ter muito cuidado e discernimento e sabedoria com as palavras que nós falamos, né? O nosso dever, a nossa responsabilidade é abençoar os nossos filhos, né? Nós não devemos, né, amaldiçoar os nossos filhos. Às vezes a gente faz isso sem querer, né? Às vezes sem pensar, no instinto. Mas nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade de abençoar os nossos filhos, né? Te acostuma a, antes de dormir, fazer uma oração com os teus filhos e abençoar no nome de Jesus. Te acostuma a profetizar a bênção do Senhor para o teu filho, né? Não quero dizer que como antigamente, né, a gente... né? Os pais, eles já ditavam a nossa profissão, né? Um pai que era médico queria que o filho fosse médico, um pai que era advogado queria que o filho fosse advogado, né? Eu não tenho especialmente esse sonho. Eu não quero que os meus filhos sejam pastores, missionários como eu, mas eu quero que eles vivam a vontade do Senhor. Amém? Eu quero que eles andem, que eles vivam no centro da vontade de Deus. E se a vontade de Deus para a vida deles é que eles sigam o meu ministério, amém, que aconteça. Mas se eles viverem a vontade de Deus, se no meu último dia de vida eu puder olhar para minha família e ver todos encaminhados na direção que o Senhor trouxe para as suas vidas, amém. Glória a Deus. Eu vou dizer: combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé. Pode me levar, Senhor, está feito, passa a régua, né? Tudo resolvido. Essa é a minha missão, esse é o meu chamado e essa é a nossa responsabilidade como pais, amém? E para que isso aconteça, nós precisamos clamar para que o Senhor venha sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Nós precisamos da presença do Senhor. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: tudo que nós mais precisamos na nossa casa é a presença de Deus. O que nós mais precisamos na nossa vida, pessoalmente e também no nosso lar, é a presença de Deus. Amém? Abra a Bíblia comigo no livro de João, capítulo 2. Eu estou partindo para o final aqui. João capítulo 2. Vejam essa história do surgimento de mais uma família na Bíblia. João capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas, aproximadamente 120 litros. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia,
manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? A história nos indica que não foi possível relatar nos evangelhos tudo aquilo que Jesus havia feito. Muitos milagres constam na palavra do Senhor, registrados, mas João disse que Jesus fez muito mais, mas não caberia tudo nesse livro. Mas há um registro aqui, que o ministério de Jesus começa com esse milagre. E por que vocês acham que o primeiro milagre registrado de Jesus acontece nas bodas de Caná da Galileia, em um casamento? Porque aqui está surgindo mais uma família. Deus é amor, Deus é família. Deus se importa com a família, Deus zela pela família, Deus cuida das famílias. E Jesus então decide dar início ao seu ministério, manifestando o seu poder em um casamento, porque aquela família o convidou para a festa. Aquela família que estava surgindo entendeu aquilo que era mais importante. Quem sabe, não sei se eles conheciam a palavra, mas eles entendiam pelo menos o sentido da palavra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, para o seu casamento, na lista de convidados, quem é a pessoa mais importante? Quem é a pessoa mais especial? Quem não pode faltar nessa festa de casamento? Jesus Cristo, o Filho de Maria. E de lambuja convida a mãe, os irmãos, convida toda a família. Mas Jesus não pode faltar nessa festa. E assim, mais uma família surge na presença do Senhor. Aleluia, seja sábio, meu irmão, seja sábia, minha irmã, seja sábia, mamãe, seja sábio, o papai, seja sábio, filho de Deus. Convide Jesus para a sua casa. A palavra do Senhor fala em Apocalipse 3:20, eis que estou, nós cantamos isso, né? Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus, com essa palavra, a partir desse tema, está batendo na porta da tua casa. Jesus está batendo na porta do teu coração. Jesus está dizendo: eu quero entrar, eu quero organizar a tua casa, eu quero organizar a tua família, eu vou edificar a tua família, eu vou ajustar todas as coisas. Se tu tiver necessidades, eu vou suprir. Se tu tiver enfermidades, eu vou curar. Eu sou o Deus que faz milagres na família, eu sou o Deus que me importo com a família, eu sou o Deus que zela e cuida das famílias. E o Deus que zela e cuida das famílias está batendo na porta da tua casa. Então nessa noite, abre os teus ouvidos espirituais e escuta a voz do Senhor te chamando pelo nome, e deixa Ele entrar, e convida Ele a entrar na tua casa, para que Ele organize as coisas. Quanto tempo tu tens pensado, quantas noites de sono tu tens perdido tentando resolver problemas da tua casa, tentando colocar em ordem algumas coisas na tua vida, tentando soluções, encontrar uma saída, uma resposta e uma solução. Eu quero ser ousado pela fé nessa noite e te dizer que tudo isso, que esses problemas, que essa nuvem de dificuldades pode se dissipar nessa noite, se tu ouvir a voz do Senhor te chamando pelo nome e abrir a porta da tua casa para que Ele entre em nome de Jesus. Amém? A sabedoria desses noivos fez toda a diferença. Eles convidaram Jesus para a festa, e no meio da festa eles tiveram um problema. O protocolo foi quebrado, acabou o vinho. Que vergonha, acabou a bebida da festa. O vinho significa na Bíblia a alegria. A alegria que o Espírito Santo traz, a alegria da presença de Deus. Essa é a representação do vinho na Bíblia. Então nesse casamento acabou o vinho. Eles viveram um tempo de alegria enquanto tinham vinho, mas o vinho acabou. E na hora que o vinho acabou, o Senhor Jesus transformou a água em vinho. A palavra do Senhor fala que a água na Bíblia representa o Espírito Santo. A água foi transformada em vinho. O Espírito Santo trouxe novamente a alegria para esse casal.
O Espírito Santo trouxe alegria para essa festa. O Espírito Santo alegrou essa família. O Espírito Santo de Deus trouxe novamente o sentido para aquelas bodas, porque as bodas era a comemoração, a celebração da união do casal, do surgimento de uma nova família. Só que no meio da festa a alegria acaba. Aquilo que começou muito bem agora estava se complicando. Um tempo de tensão, um tempo de dificuldade, mas Jesus, cheio do poder de Deus, coloca as coisas em ordem. E assim como nessa festa o vinho acabou, quem sabe tu esteja vivendo momentos de dificuldade na tua casa, na tua família, aonde a alegria acabou, aonde acabou o vinho, em momentos difíceis, momentos tensos, né? Não fica triste com isso, não te menospreza, porque todos nós passamos por desafios, todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos as nossas lutas, mas nós cremos no Deus que transforma a água em vinho. Nós cremos no Deus que libera o seu Espírito Santo, e através do Espírito Santo tudo é colocado no seu devido lugar, e a alegria volta para o nosso lar. Amém? Aleluia. Jesus, fecha os teus olhos agora junto comigo, querido. Glória a Deus. E eu quero te convidar nesse momento de oração. Ainda não estamos encerrando, eu vou falar mais um pouquinho, mas vamos orar agora. Eu quero te convidar a orar pela tua casa. Pai que está aqui nessa noite, haja como um sacerdote do lar e ore pela sua família. Mãe, a Bíblia diz que a mulher virtuosa, a mulher sábia, edifica a sua casa. Então busque a presença do Senhor e abençoa a tua casa, abençoa a tua família, abençoa o teu marido, abençoa a tua esposa, abençoa os teus filhos, abençoa a tua casa. Aleluia. E quem sabe se nessa noite tu chegou num momento, como estamos lendo aqui, onde a alegria tem acabado, o vinho se acabou. Aleluia. Vai para Jesus, fala com Jesus, pede uma direção para Jesus. A mãe de Jesus disse: façam tudo o que Ele mandar. E eles seguiram a direção do Senhor e foram abençoados, voltaram a celebrar. A alegria voltou para aquela casa quando eles buscaram Jesus e fizeram o que Ele mandou fazer. Pai, em nome de Jesus, como sacerdote do meu lar, como sacerdote da minha casa, como profeta aqui nessa congregação, como sacerdote desse lar, como pai espiritual dessa casa, a Sara Restinga, eu quero dizer, Senhor, eu estou ouvindo a tua voz, eu estou ouvindo o teu chamado, eu estou ouvindo, Senhor, aleluia, as trombetas ecoando nessa casa, eu estou ouvindo a convocação celestial, eu estou ouvindo o teu chamado, e nós abrimos a porta da nossa casa. A Sara Restinga abre as suas portas e te convida: vem, amado noivo, vem, Jesus, e entra nessa casa. Vem, Jesus, e entra nas nossas vidas. Vem, Jesus, e entra nesse lar. Vem, Jesus, e assenta-te no trono que nós preparamos para ti aqui na Sara Restinga. Vem, Senhor Jesus, reinar no nosso meio e aqui nesse lugar. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, abençoa cada família aqui representada. Toca, Senhor, nos pais, nas mães, nos filhos, e coloca todas as coisas em ordem, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos: transforma a água em vinho, faz um milagre nas nossas casas, Senhor, faça um milagre nos nossos lares, Senhor, ajusta todas as coisas. Eu repreendo todo espírito de rebeldia, todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, Senhor, todo espírito maligno que tenta trazer a dissolução, que tenta acabar, exterminar com as nossas famílias, destruir os princípios e os valores do reino de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo a bênção do Senhor sobre cada casa aqui representada. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada família. Eu profetizo pais fortes se levantando aqui nesse lugar, mães abençoadas, ungidas, cheias
cheias do Espírito Santo. Eu profetizo filhos submissos à direção do Senhor, reverentes aos seus pais. Eu profetizo um lar abençoado, Senhor, que o nosso lar, que a nossa casa seja como uma manjedoura, para que Cristo possa nascer todos os dias na nossa casa. Jesus, tu nasceu numa manjedoura, um lugar simples e humilde. Que a nossa casa seja esse lugar simples e humilde, para que a tua presença possa nascer e resplandecer nas nossas casas, em nome de Jesus. Amém? Tu que trouxe a tua Bíblia, segura a tua palavra, a Bíblia na mão, em nome de Jesus. Aleluia. A mãe de Jesus disse aos serventes: façam tudo o que ele mandar. E as coisas foram colocadas no lugar na festa. Amém? Segurando a palavra do Senhor, diga assim: eu estou disposto nessa noite, Senhor, a seguir a tua direção, a fazer a tua vontade, para que tu abençoes o meu lar, a minha casa e a minha família, em nome de Jesus. Amém? O Senhor se importa tanto com a família, Jesus se importa tanto com a família, que começa o seu ministério. O primeiro milagre ele faz no meio da celebração do surgimento de uma nova família. Tamanha é a importância do Senhor. Tem um grande homem de Deus que tem um ministério abençoado com as famílias, não tenho por que não dizer o nome dele, pastor Josué Gonçalves. Ele é uma referência, ele não é da Sara, mas é uma referência nessa área de casais e família. E uma vez eu ouvi ele falando o seguinte: nenhum sucesso na vida vale a pena se há fracasso na família. Amém? Eu posso sonhar, almejar e alcançar uma grande carreira profissional, mas isso não vai ter valor nenhum se eu deixar de cumprir as minhas responsabilidades e os meus deveres como pai. Amém? Antes de ser um profissional, eu sou pai. E a minha maior responsabilidade dada por Deus é essa: ser pai dos meus filhos, naturais e espirituais. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais Ele vai acrescentar. Eis-me aqui, Senhor, Tu me chamou a ser pai, eu vou ser o melhor pai que Tu permitirás ser, mas me dá as condições, me dá os recursos necessários para que eu possa abençoar minha família em todas as áreas, em todos os sentidos. Eu creio que o Senhor não vai deixar faltar o pão na minha casa. Eu creio que o Senhor não vai deixar faltar a provisão. Enquanto eu estiver debaixo da sua direção, Ele sempre vai abençoar a minha casa. Amém? Sempre que você fizer um projeto para a sua vida, inclua a sua família. Inclua a sua esposa e os seus filhos. Quer saber se Deus tem um plano para a tua vida? Quer saber se é de Deus esse sonho que está surgindo aí no teu coração? Vê se a tua família está incluída. Vê se a tua esposa está no projeto, se teu marido está no projeto. Vê se teus filhos estão incluídos nessa direção, né? A Bíblia diz assim, que ainda que uma mãe abandone o seu filho, Deus nunca nos abandona porque Ele é Pai, né? Hoje, infelizmente, nós vemos muitas mães, muitos pais abandonando os seus filhos, mas Deus não nos abandona. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos deu uma família. Nós vamos lutar por ela até o fim, porque a família é o nosso grande ministério. Eu sei que nós temos aqui na Sara Restinga algumas jovens solteiras. Vão se preparando, porque o Senhor vai dar uma grande família para vocês, em nome de Jesus. Amém? No tempo certo, né? Em nome de Jesus. Vai surgir o varão aí, né? Oi? No tempo de Deus, isso mesmo. No tempo de Deus, a vontade do Senhor vai se concretizar. E para encerrar, eu quero te dizer o seguinte: quem sabe, ouvindo essa palavra dessa noite, tu pensou, meu Deus, quantas coisas eu preciso ajustar, quantas coisas eu preciso mudar. Aleluia. Faça como esse casal das bodas. Convida Jesus para a festa. Convida Jesus para estar contigo. Convida Jesus para entrar na tua casa, para entrar na tua família, né? Infelizmente, nós somos tentados a ser cristãos aqui.
Nós oramos na igreja, erguemos as nossas mãos no culto, cantamos louvores nesses 20, 30 minutos das nossas reuniões. Mas o desafio é tu fazer um culto com a tua família na tua casa. Quantos de nós perdemos tempo na frente da televisão vendo Terra e Paixão, né? Assistindo a novela, né? Aquela série que tu tanto gosta, The Chosen, né? Enfim, quanto tempo nós investimos em tantas coisas, quando nós poderíamos estar reunindo a nossa família e ensinando os princípios e os valores do reino de Deus. Esses dias eu lá na Cavalhada, eu ouvi um comentário que me deixou muito feliz, né? Eles fizeram um quiz lá no Arena da Cavalhada, e aí quiz são perguntas, né? Perguntas bíblicas. E aí disseram assim: o Joãozinho não erra uma. O Joãozinho está acertando todas as respostas. Também, né? Ele é filho do missionário, né? E eu não sento para ensinar a Bíblia para ele, né? Alguns momentos a gente faz isso, né? Mas uma coisa ele me vê: todos os dias, no mesmo horário, eu estou sentado, lendo e orando a palavra do Senhor. Às vezes chamo ele, converso com ele, oro com ele. Às vezes chamo a esposa, sento com ela, oro com ela. Às vezes chamo minha filha que não mora mais comigo, mas está próxima. Então, os meus filhos sabem que eu sou o sacerdote do lar. E mais do que saber, eles me veem agindo como sacerdote do meu lar, né? Não é a Bíblia, mas tem muito sentido bíblico. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Você pode falar o que quiser para o seu filho, mas ele vai fazer aquilo que ele te viu fazendo. Amém? Para encerrar, vou contar uma historinha para descontrair um pouco. Uma vez nós estávamos entre amigos e um dos nossos amigos disse assim, né? A gente estava na casa de um irmão e aí um irmão visitante disse assim: fulano, pode me servir um cafezinho? E esse irmão: agora eu vou fazer uma pegadinha. Serviu o cafezinho, mas colocou sal no café do irmão. Era uma turma de amigos, brincalhões assim, né? E aí nós estávamos todos sentados e o irmão: que bom, você viu? Ele até disse assim: o irmão está mudando, né? Está até servindo um cafezinho. E aí o irmão tomou aquele cafezinho cheio de sal, cuspiu, e todo mundo: uma pegadinha do irmão, né? Salva, né? E o filhinho desse irmão, gravou a cena. O pai brincou, botou sal, todo mundo riu, que legal, né? Um dia o pai pediu: filho, serve um café para mim. O que o filho colocou no café? Sal. Quando o pai tomou o café com sal, o que o pai disse pro filho? Poxa, meu filho, como tu coloca sal no meu café? Mas pai, eu te vi brincando com o irmão lá e foi tão legal. E todo mundo riu. E o pai teve que rir então daquele momento junto com o filho. Grava isso que eu estou te dizendo. No final, eles vão repetir o nosso exemplo, né? Você pode falar, mas no final, ele vai repetir o que tu fez, né? Um irmão muito querido nosso, né, que tem um ministério mundial, né, querido porque a gente gosta muito, né, Alessandro Vilas Boas. Ele diz que todo pai, a Bíblia diz, né, entra no teu quarto, fecha a porta e o Deus que vem em secreto vai estar contigo ali. Mas ele diz o seguinte: entra para o secreto, mas deixa uma frestinha aberta para o teu filho ver que naquela hora, naquele momento, tu está orando e buscando a Deus. Deixa o teu filho ver o teu exemplo e daqui a pouquinho ele vai estar te seguindo, em nome de Jesus. Amém? Nós somos pais, nós somos mães, nós somos filhos. Nós recebemos uma missão de Deus, né? Algumas pessoas me perguntam, já estou agora encerrando mesmo: missionário, eu não sei qual o meu propósito. Eu não sei o que Deus me chamou para ser, para fazer. Não sei qual é o meu ministério. Não sei se eu danço, se eu canto, se eu prego, se eu evangelizo, se eu sou da cantina, se eu sou da livraria. Não sei qual é o meu ministério, né? Não te preocupa com aquilo que ainda tu não sabe. Faz aquilo que tu sabe. Se nós somos pais, nós recebemos de Deus essa missão de ser pais. Se nós ainda somos filhos, é o tempo de Deus de nós estarmos em submissão aos nossos pais. Está clara a missão do Senhor. Nós somos pais, nós somos mães, nós somos filhos. E a Bíblia diz que se nós formos fiéis no pouco, no muito o Senhor vai me colocar. Abraão foi enviado para as nações quando foi encontrado seguindo uma posição
de fé. Moisés foi chamado pelo Senhor, se tornou um grande profeta quando ouviu a voz de Deus e respondeu ao seu chamado. Amém? Nenhum homem de Deus foi chamado parado, de bobeira. Todos estavam fazendo alguma coisa. Então faz aquilo que tem que ser feito. Nós temos uma tendência muito grande na vida a procrastinar, né? Que é empurrar as coisas com a barriga. Mas não deixa a televisão, hoje a internet, né? Não deixa a internet fazer aquilo que nós pais temos que fazer. Não deixa a mídia, não deixa a televisão fazer aquilo que nós pais temos que fazer. A educação dos nossos filhos é nossa responsabilidade. A edificação da nossa casa, o fundamento do nosso lar deve ser trazido por nós. Deus nos deu esse privilégio e essa responsabilidade. E nós vamos ser fiéis a isso até o fim. Amém? E quando o Senhor nos encontrar honrando a sua palavra, obedecendo a sua direção, sendo fiel no pouco, no muito Ele vai nos colocar, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé comigo, querido. Aponta para a direção da tua casa aí, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu poder se movendo e agindo no nosso meio. Que essa unção liberada nessa noite alcance os nossos lares, a nossa casa, em nome de Jesus, Senhor. Se conosco nessa semana, que possamos começar essa semana na tua bênção e encerrá-la com um testemunho poderoso, em nome de Jesus. Aleluia, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, Senhor te abençoe. Passa na cantina.